Olá, pessoal! Dando sequência ao capítulo 3 sobre vetores do curso de Física 1 do Universo Exato, nesta aula 3.2, vamos aprender algumas propriedades muito importantes na manipulação de vetores. A primeira delas diz respeito à igualdade de vetores. Dois vetores são considerados iguais caso a sua magnitude, a sua direção e o sentido forem os mesmos. Todos os vetores apresentados no gráfico são iguais. Podemos confirmar isso ao transladar ou reposicionar qualquer um dos vetores sobre os outros. Se a sua magnitude e direção forem iguais, estaremos representando o mesmo vetor. Isso facilitará bastante a análise em um diagrama vetorial. Outra propriedade muito importante dos vetores diz respeito à sua soma. Uma das regras utilizadas para a adição e manipulação de vetores utiliza o método geométrico. Para entender melhor, vejam como a soma de dois vetores, P e Q, é realizada. Primeiro, traçamos o vetor P. Depois, desenhamos o vetor Q, posicionando a sua origem na seta do final do vetor P. Utilizando o método geométrico, basta traçar o vetor R resultante da soma a partir da raiz ou do início do vetor P até o final da seta do vetor Q. A soma realizada é definida como adição pelo método do triângulo. Este, portanto, é o vetor resultante R com a sua magnitude, dada pelo tamanho da seta, e a direção e o sentido, como visto no diagrama. Vamos resolver esse exercício bem simples para fixar melhor a soma de vetores. Um barco se desloca 3 km para o sul, ele realiza uma curva de 90 graus e percorre mais 4 km para o leste. Encontre o vetor resultante. Existem duas formas de encontrar o vetor resultante. A primeira é geometricamente utilizar uma régua graduada e traçar o vetor resultante. Supondo que seja estabelecida uma escala onde cada centímetro da régua equivale a 1 km de deslocamento do barco. Basta medir quantos centímetros o vetor resultante possui. Mas cuidado! Para utilizar esse método, os vetores originais devem ser desenhados perfeitamente na devida escala, 1 centímetro para cada 1 quilômetro. O ângulo θ também pode ser medido utilizando um instrumento qualquer de medição de ângulo. A segunda forma para estabelecer o vetor resultante é utilizar as fórmulas trigonométricas deduzidas na aula anterior. Portanto, a resultante será igual à raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que será igual a 5 km. Como o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente é igual à tangente do ângulo θ, basta calcular o arco tangente de 3 sobre 4. Desta forma, θ é igual a 37 graus. Quando o sistema em análise envolve mais de dois vetores, o método da soma também é perfeitamente aplicável. Basta transladar os vetores de forma a que cada final de um vetor esteja posicionado no início do vetor seguinte. O vetor resultante deve ligar o início do primeiro vetor à seta que representa o final do último vetor da sequência. A regra do paralelogramo é um outro procedimento gráfico que utiliza a propriedade comutativa dos vetores para facilitar a soma entre dois vetores. A propriedade comutativa para vetores diz que P mais Q é igual a Q mais P. Parece um pouco óbvio, mas vejam este exemplo para entender melhor essa igualdade na manipulação de vetores. Caso o vetor P e Q
estejam partindo de um mesmo ponto, para se obter o vetor resultante, basta transladar P ou Q, que a igualdade da soma é confirmada. O vetor resultante R é o mesmo tanto para Q mais P quanto para P mais Q. Quando precisamos lidar com a soma de 3 ou mais vetores, temos que a sua adição independe de como cada vetor se associa. Este conceito é conhecido como método da associação. Vejam esta soma. O vetor P mais a soma do vetor Q mais o vetor S será igual à soma do vetor P mais o vetor Q mais o vetor S. Mas lembre-se, a soma de vetores, assim como na soma algébrica de quantidades escalares, só deve ser realizada se todos os vetores tiverem a mesma unidade de medida. Vamos realizar agora algumas operações envolvendo a subtração de vetores. Mas antes, gostaria de mostrar um conceito importante: o negativo de um vetor. O negativo de um vetor P é definido como o vetor que, quando somado ao vetor P, dará uma resultante de vetor zero. O negativo do vetor P é o vetor menos P, de mesma magnitude, mesma direção, mas com sentidos opostos. A soma dos dois será zero. Vamos ver a sua aplicação na soma de vetores. Temos abaixo o vetor Q menos o vetor P. Na representação, o vetor P é positivo. Para satisfazer a nossa subtração, basta substituir o vetor P pelo seu negativo, o vetor menos P. Dessa forma, podemos obter o vetor resultante R conectando o início do vetor Q ao final do vetor menos P. Neste outro exemplo, precisamos realizar a subtração do vetor Q pelo vetor P. Novamente, basta substituir o vetor P pelo seu negativo, que a resultante pode ser tratada tranquilamente. Quando multiplicamos um escalar por um vetor, aumentamos ou diminuímos o tamanho do vetor, a magnitude, mantendo-se a mesma direção. Já o sentido vai depender do sinal do escalar. Por exemplo, o vetor 3P é igual a 3 vezes o comprimento do vetor P, com a mesma direção e o mesmo sentido. O vetor menos 1/4 de P é igual a 1/4 do comprimento do vetor P, com a mesma direção, mas em sentido oposto. Conceitos importantes sobre vetores foram vistos nesta aula. Caso tenham gostado, não deixem de assinar o canal do Universo Exato. Isso nos ajudará a disponibilizar cada vez mais conteúdo e conhecimento de alta qualidade. Vejo vocês na próxima aula. Até lá!